Já parou para se perguntar por que, mesmo antes de levantar da cama, você já se sente exausto? Não é só o sono que falta, mas sim uma fadiga que vem ao saber que o dia será uma sucessão de batalhas que você não escolheu. O estoicismo não é uma doutrina de pessoas frias ou sem sentimentos, sendo na verdade uma das ferramentas de maior coragem já criadas. Surgida no calor das crises de Roma e da Grécia, ela ensina que a sua paz não pode ser refém do mundo. Ser estoico é construir, tijolo por tijolo, uma fortaleza interna onde o barulho lá fora perde o poder. É entender que, embora você não controle o vento, você é o único dono do leme, podendo escolher o trajeto. Sêneca escreveu certa vez que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A frase ecoa através dos séculos com uma verdade inegável, mas às vezes a realidade nos força a questionar. Como manter essa clareza preso em um engarrafamento imóvel numa avenida, sob um sol de 40 graus, atrasado para um compromisso que não depende só de nós? Como manter a sua serenidade diante da burocracia sem fim de um cartório, ou vendo o preço do mercado subir toda semana, enquanto o fruto do seu trabalho parece valer cada vez menos? Sêneca viveu sob a tirania do imperador Nero. Marco Aurélio governou durante pragas mortais e guerras intermináveis, em cenário que mudou durante séculos, entretanto, mantendo a natureza humana em busca de combater as dificuldades do dia a dia. Viver no Brasil exige um tipo específico e especial de fibra moral. Aqui, a gravidade parece maior. Existe um ruído de fundo constante em nossas vidas, causados por incertezas políticas, a insegurança nas ruas, a sensação exaustiva de que, por mais que você corra, a linha de chegada se move para frente. Você chega em casa no fim do dia e sente um cansaço que não é apenas físico, é uma exaustão existencial, uma fadiga de ter que estar sempre em guarda, sempre na defensiva. É exatamente por isso que o estoicismo não pode ser apenas um hobby intelectual ou uma frase bonita de rede social. Para nós, ele é uma ferramenta de sobrevivência, uma tecnologia mental necessária para não enlouquecer. A grande questão é, por que sofremos tanto? Epicteto, o escravo que se tornou mestre, nos deu o diagnóstico definitivo definindo: a infelicidade humana nasce da incapacidade de distinguir o que é nosso do que não é. Nós sofremos de uma ansiedade crônica porque tentamos segurar o vento com as mãos. Antes de seguirmos para as ferramentas práticas, se essa busca pela soberania faz sentido para você, inscreva-se no canal e deixe seu like, pois assim fortaleceremos nossa comunidade e garantimos que essa sabedoria chegue a quem ainda se sente escravo das circunstâncias. Para o estoico sair da prisão, precisará de armas, não de teorias, mecanismos que o faça construir uma fortaleza mental, mantendo a clareza para escolhas e decisões. Para tanto, faz-se necessário a utilização de chaves que destravem frustrações e possibilitem o preparo necessário para combater as diversidades do cotidiano. Assim, para alcançar a verdadeira transformação, o foco deve sair da simples explicação e entrar na preparação da alma, devendo em um momento de introspecção, talvez no silêncio do início do dia, decidir como sua mente irá reagir ao mundo. A primeira chave, o escudo do amanhã, conforme ensinado por Sêneca. Nada acontece ao homem sábio contra sua expectativa. Imagine, por um instante, o silêncio que precede o seu despertar. Antes que o primeiro ruído da cidade invada o seu quarto, existe um breve hiato de paz. É nesse território sagrado que você forja a sua primeira ferramenta de liberdade, a premeditação dos males. Sêneca nos deixou uma lição que atravessa milênios. O que nos destrói não é o peso da adversidade, mas o choque do imprevisto. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade, porque nutrimos a doce ilusão de que o dia será perfeito.
Esperamos flores, mas o mundo, em sua natureza caótica, muitas vezes nos entrega espinhos. A vacina da alma. A fragilidade humana é filha da surpresa. Quando um sistema falha, quando um prazo é perdido ou quando alguém nos trata com ingratidão, o que realmente nos fere não é o evento em si, mas a distância entre a nossa expectativa e o fato real. O veneno está no susto. Exercitar a mente, como propunha o filósofo, é realizar um ensaio mental para a vida como ela é. Ao se preparar para o pior, você não está sendo pessimista, você está se tornando invulnerável, criando uma armadura mental. Ao vesti-la logo cedo, você olha para o espelho e diz: hoje, o meu caminho cruzará com o erro alheio e com a falha mecânica do destino. Desta forma, passamos a considerar o inconveniente previsto, no qual, quando o problema finalmente se materializa e ele virá, ele não te encontra desarmado. Ele não será mais um desastre que paralisa o seu coração, mas apenas um fato agendado e pronto para ser combatido. Ao antecipar o caos, você retira dele o veneno do choque, passando a ter o poder de retirar o veneno. A situação perde a capacidade de sequestrar a sua paz, porque você já a viveu antes, na segurança da sua consciência. O que foi ensaiado perde o poder de assustar. Não se trata de desejar o mal, mas de aceitar a sina da existência com sobriedade. Transformar o caos em um mero inconveniente previsto é o maior ato de soberania que você pode exercer sobre si mesmo. No fim das contas, nada é novo para aquele que já se preparou para tudo. Para dar a segunda chave, precisamos focar na paz que nasce da renúncia, proporcionando uma verdadeira libertação, o momento em que o indivíduo deixa de carregar o mundo nas costas e passa a carregar apenas o que lhe pertence. A segunda chave, o círculo da soberania interna. Epicteto nos ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Imagine-se agora em uma linha de fronteira. De um lado está o vasto universo, com seu caos, suas crises e suas tempestades. Do outro, um pequeno território, mas o único onde você é, de fato, o soberano, a sua mente. Esta é a dicotomia do controle, a regra de ouro que separa o homem livre do escravo das circunstâncias. Para entender essa soberania, podemos imaginar a dança do arqueiro. Visualize a figura de um arqueiro. Ele dedica horas ao treino, escolhe a melhor flecha, tensiona o arco com precisão e foca toda a sua alma no centro do alvo. Até o momento do disparo, ele é o senhor da ação. Mas, no instante em que a corda é solta e a flecha ganha o ar, o resultado não lhe pertence mais. Um vento súbito pode surgir, o alvo pode se mover, um pássaro pode cruzar o caminho. Se a flecha errar, o arqueiro estoico permanece em paz. Mas por quê? Porque a sua excelência não estava no acerto, mas no disparo. Ele fez o melhor que podia com o que tinha. A sua dignidade não é um prêmio dado pelo destino, é uma construção da sua própria vontade, permitindo que obtenha o alívio de soltar as amarras. Nós vivemos angustiados porque tentamos governar o ingovernável. Sofremos pela crítica rude de um desconhecido, pela alta dos preços no mercado ou pela instabilidade que domina o noticiário. Mas pare e pergunte-se: isso depende inteiramente de mim? Se a resposta for não, você deve aprender a arte da aceitação. Lutar contra a realidade é tão inútil quanto gritar com o céu durante um temporal. Você pode levar um guarda-chuva, mas é uma tolice desperdiçar sua energia odiando a chuva. A verdadeira liberdade, ou seja, a sua paz, começa quando você para de tentar controlar o mar e foca em como manejar as suas próprias velas. Aceitar o evento externo como se fosse o clima não é passividade, é estratégia. É poupar o seu fogo interno para as batalhas que você realmente pode vencer. Lembre-se, o mundo pode tirar seus bens, sua reputação, sua saúde, mas ninguém pode tirar a soberania sobre como você decide encarar o que lhe acontece.
Para que o indivíduo alcance a profundidade necessária para se tornar invencível perante ao seu mundo, ele precisa de espaço para respirar e marcações claras de intenção. Precisamos focar na ideia de território. No mundo e em seu cotidiano, quem perde o controle da narrativa perde a razão. Na vida, quem perde o controle perde a si mesmo. A terceira chave, o trono do capitão. Conforme ensinamento de Marco Aurélio, lembre-se de que a sua faculdade diretiva torna-se invencível quando, recolhida em si mesma, se contenta consigo mesma. Pare por um segundo e observe o fluxo das suas reações. Vivemos em uma era desenhada para o sequestro da alma. Cada notificação no celular, cada notícia alarmante e cada fechada no trânsito são ganchos lançados para arrastar você para fora do seu centro de controle. O mundo moderno não quer apenas o seu tempo, ele quer a sua reação. Torne-se o capitão da sua alma. Os estoicos identificaram uma força central em nós, a sua faculdade dirigente. Imagine-a como o capitão de um navio em meio a uma tempestade de impulsos. Se o capitão abandona o leme para brigar com as ondas, o navio naufraga. Marco Aurélio nos lembra que a mente, quando livre de impulsos irracionais, é uma fortaleza, não um lugar de isolamento, mas um ponto de poder inabalável. Crie o seu espaço sagrado. A verdadeira liberdade não está em um mundo sem problemas, mas no pequeno milagre que acontece entre o que nos atinge e como respondemos. O estímulo é o insulto recebido que interrompe o nosso foco e ferve o nosso sangue. A resposta é onde reside a sua dignidade. O espaço é o silêncio de 2 segundos onde você recupera o trono, evitando perder o controle sobre suas ações. Quem reage rápido demais entrega o comando da própria vida ao agressor. Como dizia o imperador, as consequências da nossa raiva são quase sempre mais pesadas do que o fato que a causou. Manter o controle é o maior ato de rebeldia e autoridade que você pode exercer. Para o seu projeto, esta quarta chave é o ponto de virada. É onde deixamos de apenas suportar o mundo e passamos a usar o mundo a nosso favor. Para qualquer indivíduo, essa alquimia é a diferença entre o esgotamento e a maestria. A quarta chave, a alquimia do obstáculo. Conforme entendimento de Marco Aurélio, o impedimento à ação avança a ação. O que bloqueia o caminho torna-se o caminho. A maioria das pessoas enxerga o obstáculo como um muro que sinaliza o fim da jornada. Para o estoico, o obstáculo é a própria estrada. Esta é a alquimia mental, a habilidade de transmutar o chumbo das dificuldades no ouro do caráter. Não se trata de otimismo ingênuo, mas de uma reorientação absoluta da percepção. Devemos ser como o fogo inabalável. Visualize uma fogueira pequena. Um sopro de vento ou um punhado de lixo podem apagá-la. Agora, visualize um incêndio florestal poderoso. Para esse fogo, não existe entulho ou barreira. Tudo o que é jogado nele, seja madeira úmida, lixo ou obstáculos, é consumido e transformado em combustível. O fogo usa a própria resistência para brilhar com mais força. Devemos ver os obstáculos como um treinador invisível, buscando o fortalecimento de nossa mente. No cotidiano, os obstáculos são abundantes. Burocracias lentas, instabilidade e conflitos interpessoais, nos quais devemos enxergar os desafios propostos como oportunidades para um novo desenvolvimento pessoal, podendo encontrar algo de útil em cada situação. O chefe autoritário, ele deixa de ser um algoz para se tornar o seu treinador de paciência e diplomacia. A falha de recursos, ela deixa de ser um castigo para ser o teste final da sua engenhosidade e criatividade. Devemos ter em mente que a vida não acontece contra você, ela acontece para você.
Como diziam os mestres, a verdadeira prece não é para que os fardos sejam leves, mas para que suas costas sejam fortes o suficiente para convertê-los em triunfo. Agora, quanto à quinta chave, é o antídoto para um dos maiores males da nossa era: o sequestro do presente pela ansiedade. Para um indivíduo que lida com a pressão das responsabilidades cotidianas, a atenção plena não é apenas um conceito, é a base da excelência, no qual precisamos ter o foco em resgatar a mente do exílio. A quinta chave, prosoche, a presença absoluta. Indicava Marco Aurélio: realize cada ato de sua vida como se fosse o último. A ansiedade é, em sua essência, um exílio. É o momento em que sua mente abandona o seu corpo para habitar um amanhã que ainda não existe, ou um ontem que já se foi. Para o estoico, o futuro é uma incerteza e o passado é imutável. O único território onde a virtude pode realmente ser exercida é o agora. O veneno da distração. Nós vivemos vidas fragmentadas. Lavamos a louça pensando na reunião de amanhã. Redigimos um contrato importante enquanto a mente divaga pelas notícias ou pelas dívidas do mês. Essa divisão interna é a semente da mediocridade. Quando você não está inteiro no que faz, você não está vivendo. Está apenas passando pelo tempo, afastando a construção da vida grandiosa. O conceito de prosoche é o estado de prontidão contínua. É a atenção do vigia que não dorme no posto. A pequena tarefa: se está lavando a louça, apenas lave a louça. Sinta a água, o movimento, a presença. A grande tarefa: se está diante de um desafio profissional complexo, como a análise de um processo ou contrato, esteja ali, inteiro. Uma vida grandiosa não é feita de grandes eventos isolados, mas de milhares de pequenos momentos vividos com foco absoluto. Cada tarefa que o destino coloca diante de você hoje é um tijolo na construção da sua fortaleza interna. Esta sexta chave é, talvez, a mais desafiadora e, ao mesmo tempo, a mais libertadora para quem vive em um cenário de incertezas como o nosso. Para lidarmos com a complexidade de processos da vida, o desconforto voluntário é o treinamento de campo que garante que sua mente não se torne refém das facilidades, mostrando que a verdadeira força não é a que resiste à queda, mas a que se prepara para ela enquanto ainda está de pé. A sexta chave, o exercício da resistência. Conforme ensinamento de Sêneca, separe alguns dias para se contentar com a comida mais barata e roupas rudes. E pergunte a si mesmo: é isso que eu temia? Vivemos em uma era que idolatra o conforto. Somos condicionados a evitar qualquer forma de atrito, buscando o caminho mais fácil, o ar-condicionado mais gelado e a gratificação mais rápida. Mas o estoico sabe que o conforto é uma prisão invisível. Quanto mais dependemos das conveniências, mais vulneráveis nos tornamos aos golpes da sorte. A vacina da vontade. O desconforto voluntário não é sobre autoflagelação, é sobre imunização. É escolher o difícil hoje para que a vida não te quebre amanhã. Quando você se priva voluntariamente de um pequeno luxo, você está provando para a sua mente que a sua felicidade não depende de coisas externas. Você está reduzindo o território que o destino pode atacar. O treino diário pode ser acordar 1 hora mais cedo para estudar ou manter a dieta quando o corpo clama por açúcar. O resultado: ao enfrentar esses pequenos sofrimentos por escolha, você constrói um caráter antifrágil. Você descobre que a escassez não é o fim do mundo e que sua dignidade permanece intacta mesmo diante da simplicidade. Quem escolhe o desconforto hoje, caminha com passos muito mais firmes em direção ao futuro, pois já conhece o caminho das pedras e não teme o que o amanhã possa tirar. A sétima chave, o olhar cósmico, é o exercício definitivo para restaurar a proporção das coisas. Para quem lida diariamente com o peso sobre os ombros e a gravidade de suas decisões, a visão de cima é o que impede que o estresse se torne o centro de sua existência.
Este ponto serve para nos lembrar que, embora o nosso dever seja importante, a nossa angústia é opcional. Conforme pensamento de Marco Aurélio. Imagine para si mesmo a totalidade da existência e o tempo em sua totalidade, e quão pequena é a sua parte. Existe uma armadilha na vida moderna, a miopia do ego. Quando estamos mergulhados em um problema, um erro, um prejuízo ou a grosseria de um colega, cresce até ocupar todo o nosso horizonte. Perdemos a noção de escala e passamos a acreditar que aquele momento é o fim do mundo. Motivo que devemos praticar um exercício da ascensão. A visão de cima é uma ferramenta de desapego racional. Comece onde você está. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Agora, afaste-se mentalmente. Veja a sua mesa, a sala de onde você trabalha, a rua e o bairro. Continue subindo. Veja a cidade, o planeta Terra suspenso no vácuo infinito. Diante da imensidão do cosmos e do fluxo interminável dos séculos, as nossas maiores crises revelam sua verdadeira natureza. São apenas ruídos passageiros. A paz da insignificância percebe-se como um convite, no qual, se somos apenas poeira, por que permitir que um e-mail rude tire o nosso sono? A sinfonia do todo. Você é uma nota em uma sinfonia universal. O que afeta o indivíduo é apenas uma parte do movimento do cosmos. Essa perspectiva não tira a importância do seu trabalho, mas retira dele o peso emocional desnecessário. Você continua cumprindo sua sina com excelência, mas agora o faz com o sorriso de quem sabe que, no grande esquema das coisas, tudo está onde deveria estar. Esta oitava chave encerra o ciclo da sina estoica, transformando a filosofia em um processo de auditoria interna contínua. Para um indivíduo que lida com o rigor das obrigações, analisando o mundo ao redor, o exame de consciência é o momento de aplicar a mesma justiça aos próprios atos, antes do repouso. A oitava chave, o tribunal do silêncio. Conforme pensamento de Sêneca, dormimos melhor quando o tribunal da mente emitiu seu veredito sobre nossas ações. Ao final de cada jornada, quando as luzes se apagam e o ruído da cidade finalmente silencia, resta apenas você e a sua verdade. Sêneca não permitia que o sono chegasse sem antes realizar uma prestação de contas com a própria alma. Ele compreendia que a vida virtuosa não é um estado alcançado por acaso, mas um projeto de correção constante. A justiça sem culpa. Imagine a sua consciência como um tribunal, mas um tribunal diferente daqueles que conhecemos no mundo jurídico. Aqui, o juiz não busca a punição que paralisa, mas a verdade que liberta. Você deve se olhar com a justiça de um mestre que avalia um aluno querido, com firmeza para apontar o erro e com compaixão para traçar o caminho do acerto. A rebeldia da virtude. Muitos usam o caos, a corrupção ou as injustiças do sistema como desculpa para a própria mediocridade. Dizem que, se o mundo é torto, não vale a pena ser reto. Isso é a morte da alma. Ser produtivo, honesto e firme em um ambiente corrompido é o maior ato de rebeldia que existe. Quando você foca no seu dever, você constrói o que os estoicos chamavam de cidadela interior, uma fortaleza onde o barulho lá fora não tem permissão para entrar. Esta é a conclusão do arco da sina estoica, o momento em que a aceitação deixa de ser um fardo e se torna uma ferramenta de poder. Para qualquer pessoa que se sinta sobrecarregada pelas circunstâncias, o conceito de amor fati é o ponto de virada entre a sobrevivência e a maestria. O desafio final, a alquimia do amor fati. O termo amor fati, o amor ao destino, é o cume da montanha estoica. Não se trata de uma resignação passiva ou de um otimismo cego. É a aceitação heróica da realidade como ela se apresenta. Para quem busca ajuda, o sofrimento muitas vezes nasce da briga contra o que deveria ser. O estoicismo propõe que aceitemos o que é.
Utilizamos a analogia do ferreiro para obter a compreensão, sendo esta uma das mais potentes para descrever a resiliência humana. Imagine um artesão diante de um bloco de ferro frio. Se ele reclamar que o metal é duro, ele nada produzirá. O ferreiro entende que a dureza é a natureza do material e o fogo é a condição necessária para a transformação. Na vida cotidiana, nossas dificuldades, sejam elas financeiras, profissionais ou pessoais, são o fogo. Elas não estão no nosso caminho, elas são o caminho. Sem o calor da crise, o caráter permanece bruto e sem forma. Aceitar a sina é entender que você é o ferreiro de sua própria alma, e os problemas de hoje são o combustível para a sua força de amanhã. O círculo de proteção. A paz mental depende da construção de um limite claro. Visualize um círculo ao seu redor. Dentro do círculo, seus pensamentos, suas intenções e suas reações. Aqui, você é o soberano. Fora do círculo, a economia, a opinião alheia, o trânsito e o passado. Aqui, você é apenas um observador. A liberdade começa quando você olha para o que está fora e diz: isso é externo. Isso não tem permissão para entrar. O estoicismo não é uma linha de chegada, mas um caminho de prática diária. O seu verdadeiro desenvolvimento pessoal começa agora, no silêncio das suas escolhas. Convido você a mergulhar mais fundo nessa jornada conosco. Este canal foi criado para ser o seu ponto de apoio, onde continuaremos decifrando como aplicar essa sabedoria milenar nos desafios reais da nossa realidade. Ao assistir aos nossos conteúdos, você investe na construção da sua própria fortaleza interna. Retome o leme da sua vida. Assuma o compromisso com a sua própria evolução. Você não escolheu sua sina, mas você escolhe como governá-la. Domine sua mente. Governe sua sina.